Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo no Catar. O Brasil vai estar em campo. E se tem Brasil em campo, tem Cidade Verde na área também para trazer as emoções, as informações, as notícias, os comentários, toda a movimentação do Brasil na Copa do Mundo de 2022. A partir de hoje, na Cidade Verde, você acompanha tudo a respeito da participação do Brasil, a sua torcida e os desafios que a nossa seleção terá rumo ao Hexa. E para isso, a gente também escalou a seleção de ouro da nossa Cidade Verde, a nossa seleção Cidade Verde Amarela. E olha quem está aqui: Dídimo de Castro, Pamela Maranhão, Herbert Henrique e os nossos correspondentes, Michele Wadia e Pedro Canizio. Já estão prontos, posicionados para trazer as informações aqui para nós direto do Catar, para a Cidade Verde, para você no Cidade Verde Amarela. Deixa eu saudar logo aqui o nosso querido Dídimo de Castro, o capitão dessa equipe, o nosso camisa 10. Dídimo de Castro, boa tarde para você, Dídimo. Boa tarde, Joelson, torcida piauiense. Que prazer, né? A gente ter esse momento feliz de mais uma vez estarmos reunidos para uma cobertura de Copa do Mundo. Verdade, Dídimo. Pamela Maranhão, boa tarde para você, Pamela. Boa tarde, Joelson Jordani e todos que acompanham o Jornal do Piauí. Herbert Henrique, junto conosco, Herbert. Boa tarde, Joelson Jordani, telespectadores do Jornal do Piauí. Expectativa que cresce, mais uma Copa do Mundo, dá aquele friozinho na barriga, o que é devidamente natural. E vamos que vamos para o hexacampeonato, se Deus quiser. E agora eu abraço, cumprimento Michele Wadia, que vai estar com a gente direto do Catar. Michele, boa tarde para você. Já está vibrando, Michele? Já estou vibrando porque o Hexa vai vir, Joelson. E nós seremos mais uma vez os olhos do Piauí na Copa. Gente, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para esse quarteto mágico que tem aí, né? E com reforço de Pamela. Adorei esse reforço feminino, viu? Estamos sempre precisando de mais vozes femininas no futebol. Então, gente, muito obrigada, né, por mais uma vez estar vivendo essa experiência com vocês. Boa tarde para todo mundo aí no estúdio, boa tarde para você aí em casa. Mais uma vez eu tenho essa honra, né, eu vejo como uma missão, eu tenho um Piauí do meu coração, assim, como um estado muito querido, de pessoas muito queridas. Tem um tio que mora aí, primas que moram aí, um beijo aí para a família daí. E é sempre um carinho enorme, é sempre uma emoção enorme, é com muito carinho que a gente vai para essa Copa do Mundo. E eu já estou vibrando, né, pela emoção, porque pra gente a Copa já começou agora, né? Pois é, nossa querida Pamela Maranhão está aqui. A Pamela Maranhão é o nosso Hendrick. É jovem, mas já dá conta do recado. A Pamela Maranhão. Meu Deus, nossa... que responsabilidade. Isso é pra gente. Responsabilidade. É pra levantar a bola nota já. De corte altíssima, viu? Essa daí. E o meu amigo, olha, meu colega de karateca, Pedro Canizio, faixa preta. É faixa preta, Pedro? Os pra você. Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiro que eu quero ser um ninja nos moldes que você já atingiu a sabedoria oriental. Né? Boa tarde, Joelson. Eu sou verde ainda. Estamos galgando em breve você faixa preta, mas sou seu discípulo sempre. Seja no tatame ou na telinha também. Gente, que privilégio estar reencontrando essa turma do Piauí. A gente teve uma experiência muito enriquecedora na Rússia. A gente passou quase 40 dias na Rússia, estive lá com Michele. Michele tem essa cara de europeia, né? De nórdica. Ela, inclusive, foi até confundida com uma nativa lá durante a Copa do Mundo. E agora a gente tem essa sensação de honradez muito grande de estar vestindo a camisa da TV Cidade Verde, mais um evento dessa magnitude como a Copa do Mundo. A TV Cidade Verde sempre transcendendo fronteiras. A gente vai lá para o Catar, produzir conteúdo, levar o Nordeste para o Catar, levar o Piauí para o Catar, participar dos telejornais, com informação, com aquela resenha, com toda a atmosfera da Copa do Mundo. A taça da Copa é nossa. A gente vai presenciar e testemunhar o Hexa. Quero dizer também o prazer de estar com o Dídimo. Dídimo, que a faixa de capitão cai muito bem, né? Com o Dídimo, a Pamela. Prazer conhecer você, Pamela. Herbert também. Herbert está conosco já há muito tempo em muitas Copas do Mundo. Vocês sempre lindos, informados. E claro que a gente vai estar fazendo essa tabelinha direto do Catar. Viu, Sheik Joelson Jordani? Bem, mostra a taça, que essa taça é nossa, meu caro Pedro. Aí, ó. Essa é a taça que nós estamos perseguindo, a taça do Hexa. E para que a gente possa, junto com você, nesse time maravilhoso da Cidade Verde, levar as informações do Catar para você,
nós queremos também embalar a sua torcida através da música, do hino da Cidade Verde na Copa do Mundo de 2022. É isso, gente. Estamos preparados, Cidade Verde e Amarela, com a seleção brasileira. E essa história de Cidade Verde na Copa do Mundo, Cidade Verde e Amarela, nós levando as informações do Piauí para o mundo, não começam hoje, começaram bem antes. E em Copas do Mundo, uma história sensacional. O pioneirismo da Cidade Verde, Herbert Henrique, em 2010, na transmissão direto da África do Sul, Herbert. Exatamente, movidos por muita emoção, né? Eu e o cinegrafista Adilson estivemos na África do Sul. Foi o 19º Mundial e lá fizemos a boa imagem do Piauí. Foram 9 sedes. Se não estivemos em 9 sedes, pelo menos 7 sedes. Lá estava a TV Cidade Verde, em Porto Elizabeth, Durban, Cidade do Cabo, Cape Town, Bloemfontein, Johannesburgo, lá no estádio Soccer City, grande palco da final da Copa do Mundo. E lá encontramos muitos piauienses e fizemos essa cobertura fantástica que ficou marcada na história da comunicação do Piauí, por que não dizer do Nordeste. Foi um orgulho tremendo e até hoje eu me emociono demais ao ver essas imagens que com certeza nos contagiam. Verdade, nos contagiam a todos nós. Dídimo de Castro, você que já esteve em tantas Copas do Mundo, já viu a rede balançar tantas vezes mundo afora, sempre trabalhando e com o coração verde e amarelo, sempre batendo também ali nessas transmissões. Dídimo de Castro, o que significa para o Nordeste, para o Piauí, ter uma emissora de televisão além das fronteiras, levando as emoções da Copa e as informações para os piauienses? Significa muito, porque não é tarefa fácil. São pouquíssimas emissoras do Nordeste brasileiro que fazem cobertura de uma Copa do Mundo. Tem um problema do direito de transmissão, né? Tem os custos que são elevados. E a TV Cidade Verde rompeu tudo isso, né? Para marcar presença na África do Sul, na Copa da Rússia, na Copa do Brasil. E isso é um golaço da nossa TV. Golaço mesmo. E em 2018 também não faltamos, estávamos lá, Michele Wade e Pedro Canísio, para levar todas as informações do Brasil na Copa do Mundo. A Michele está aí com a gente e vai conversar um pouco conosco sobre 2018, né, Michele? A gente sabe que no Catar os desafios são próprios do Catar, todas as dificuldades que existem por lá. Mas na Rússia a coisa também não era tão simples assim, né? Isso exatamente. Na verdade, eu tive o privilégio também, né, essa honra de fazer, né, todo o material, que na verdade, se a gente for contabilizar o mês da Copa lá de 2010 na África do Sul, né, da equipe do Herbert lá, com os 3 meses anteriores, né, da minha equipe, são 4 meses de cobertura, gente, né? Foi isso que a gente fez na Copa de 2010, uma coisa super grandiosa mesmo, assim, era muito conteúdo. Não foi diferente em 2018, a gente passou menos tempo, mas a gente também produziu muita coisa lá, né? Na Rússia teve as suas particularidades, a gente sabe que é um país, né, que tem, né, uma certa rigidez com suas leis e com suas regras, né? No Catar também vai ser assim, né? Eles são muito rigorosos, é uma outra religião, mas é uma religião, né? Os muçulmanos, eles deixaram também uma influência muito forte na colonização brasileira, na colonização nordestina, inclusive na colonização piauiense, né? A gente tem aí Floriano, a gente tem algumas cidades que têm uma influência árabe muito forte, no norte do país também. Então, essa conexão que a gente vai estar fazendo, vai estar trazendo o Catar mais pertinho da gente, né, através da cultura e, claro, né, através do nosso futebol, através da seleção brasileira, que está vindo forte como nunca. E os preparativos estão todos resolvidos, estamos prontos para chegar no Catar. Estamos todos juntos, torcendo pela seleção brasileira e pelo comandante dessa seleção, que é o técnico Tite. Pedro Canísio, você já levou um papo aí com o Tite, falando já das expectativas da nossa seleção? O Tite é passa. É nosso passo. O professor, vamos bater um papo sobre o Piauí, Copa do Mundo, Catar, TV Cidade Verde e Amarela, na Cidade Verde e Amarela na Copa. A gente começou com o técnico da seleção brasileira. Dia 7 agora vai sair a convocação oficial para a Copa do Mundo, né? A gente participou de uma entrevista coletiva com jornalistas do Nordeste e o Tite sempre muito solícito, cordial, atencioso e carinhoso com os nossos conterrâneos nordestinos. Vamos ver como é que foi o papo com o Mister do Hexa. Fala, professor. Vamos dar sequência aqui na nossa coletiva de imprensa. Agora será a vez do Pedro Canísio, da imprensa piauiense.
Professor Tite, boa tarde. César, todos que estão aí, também o Matheus, privilégio de falar com vocês. Recebam o calor humano aqui do Nordeste, sempre muito quente, irradiando boas energias. Está muito quente, como sempre, aqui. Professor, eu estava conversando com minha colega jornalista Michele aqui, e a Michele deu um insight que eu achei super interessante. Eu vou perguntar para o Tite. Eu queria que se é possível fazer links das características ofensivas do Pedro com o Mitrovic. Eu estou morrendo de medo desse Mitrovic. Bota a zaga para chegar junto desse Mitrovic, professor, pelo amor de Deus. Tem semelhanças na execução, na finalização, no dinamismo, na hora de definir a melhor jogada para fazer o gol, Tite? Boa tarde, Pedro. Eu tenho, talvez não para vocês, mas uma grata lembrança. A minha estreia na Portuguesa foi contra o Mote do Piauí. Acabei fazendo 2 gols pela Portuguesa e cada vez que fala de Piauí, eu trago para comigo uma boa lembrança. Mitrovic e Pedro são 2 jogadores de imposição física, da bola aérea muito boa. O Pedro é um jogador mais técnico, o Mitrovic é um jogador mais de contato, né? De usar o pivô, de girar. Os 2 têm essa característica, mas há uma similaridade entre os 2, sim. Professor, falando de Nordeste num sentido mais amplo, a gente ainda pode cogitar, deixar essa possibilidade aberta, que o Matheus Cunha ainda tem uma probabilidade da Copa do Mundo? Sim, e a gente volta a dizer, a gente traz até o dia 7 esse acompanhamento. Eu não gosto até de falar isso, mas é uma realidade que até o dia 7 também, infelizmente, há um risco de lesão. E nós temos, enquanto planejamento, que ter os atletas, todos eles monitorados na sua melhor condição, para que eles estejam nas suas melhores condições. E nisso está, assim, Matheus Cunha, e nisso está uma série de atletas importantes, de características importantes. É Pedro, é Firmino que voltou a fazer gol. Tu vê, dos 3 jogadores na última convocação, nós não pudemos utilizar. Está Ederson, que é um extraordinário goleiro. Está o Everton, que é um extraordinário goleiro. E está Firmino, porque não dá para oportunizar a todos, e que vai fazendo gol e retomando o início. Então, fica assim aberto todas essas competições em alto nível. Aí o técnico Tite falando a respeito de convocação, fazendo uma série de mistérios. Será que teremos tantos mistérios assim, Pamela? Não, eu acredito que não. Eu acredito que isso que a gente já imagina, né? O nosso imaginário já tem uma noção de quem são esses nomes, né, que o Tite vai estar levando, e eu acredito que ele não vai fugir muito disso. Eu acho que as maiores expectativas estavam ainda em torno do Pedro. O Pedro a gente já sabe que vai agora decidir, saber se ele vai estar entre titulares, se ele vai estar entrando nas partidas com uma maior frequência, mas eu acredito que, a não ser que seja em caso de lesão, que já aconteceu, né, nas últimas semanas teve alguns casos, antes dessa pré-convocação, eu acredito que não deve ter muitas alterações em relação ao que a gente vem acompanhando de preparação dessa seleção brasileira até aqui. Serão 26 nomes, mas com poucas surpresas, na sua opinião também, Didi? Eu acho que não dá para ter surpresa. O Tite, Joel, está no comando da seleção há 6 anos. É um tempo expressivo, não é? Para trabalhar. São 6 anos no comando da seleção brasileira, com uma Copa do Mundo no meio, que foi a Copa da Rússia. Ele chamou, durante esses 6 anos, 122 jogadores. Então, ele olhou o jogador que está no Brasil, que está fora, 122. Dos 122, ele vai tirar agora 26, que é na segunda-feira, né? E durante todo esse período, o Tite, a seleção do Brasil, realizou 76 jogos sob o comando do Tite. Ganhou 57, empatou 14, perdeu 5. Com um detalhe. Dos 5 perdidos, 3 a Argentina. Olha isso. Já temos aí alguém que está nos incomodando. Bastante. Pedra no sapato. A pedra no sapato do Brasil. A Argentina de Messi. Vamos falar mais ainda ao longo desse tempo todo sobre as expectativas da seleção, seus principais adversários, nomes que podem preocupar. E o teresinense, hein? O piauiense, já está em clima de verde e amarelo? Já está em clima de Copa do Mundo? Já está de olho na seleção que vai a campo no Catar? Débora Radassi foi às ruas para ouvir os teresinenses torcedores no Mundial de 2022.
Estou aqui a esperar aquele jogo que vai fazer o meu coração tremer. E você, tá assim também? Então vamos às ruas saber como é que está a animação das pessoas para a Copa do Mundo. Vamos lá? Como é que tá a expectativa para a Copa? Muito boa. Acho que o Hexa vai ser nosso. Tomara que sim, viu? Tomara. Vai ser nosso, Vai ser nosso. Com certeza. A Copa esse ano vai ser nossa, tá? Todo mundo motivado. Eu creio que sim. Se o menino jogar bem, se esforçar com bastante interesse, o Brasil leva o título. A Copa do Mundo no Catar começará dia 20 de novembro. No dia 24, o campo ficará verde e amarelo com a estreia do Brasil, enfrentando a seleção da Sérvia às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. No dia 28 de novembro, é Brasil contra Suíça, às 1 da tarde, também pelo horário de Brasília. O Brasil vai enfrentar Camarões no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Até lá, a gente vai ensaiando a torcida pelo Hexa. E se depender dessa torcida aqui, o Hexa vai ser nosso. É Copa do Mundo, Cidade Verde e Amarela! Aí, Débora Radassi, por que não tem Copa do Mundo sem torcida? Não mesmo, não mesmo. E toda a irreverência de Débora Radassi. Claro. Aí... É a cara do torcedor já brasileiro. E eu acho assim, que depois de bastante tempo, eu acho que volta a ter uma expectativa muito grande e dessa vez muito tangível, real, em relação a esse Hexa, né? Eu lembro que, eu não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás o Zico veio até Teresina e ele falou uma frase que eu acho que foi muito cirúrgica em relação a esse hexacampeonato, que é pela primeira vez a gente tem uma seleção realmente encorpada, que chega como uma das favoritas, se não favorita, dentro desse Mundial, né? E tem o Neymar como cereja do bolo. O Neymar não é a nossa única esperança, não existe uma dependência gigantesca dele. Eu acho que esse cenário faz com que o coletivo seja superior ao individual e é isso que faz diferença dentro do futebol e até por isso essa seleção chega mais segura e por conta disso, né, a gente tem uma expectativa muito maior de conseguir finalmente esse Hexa depois de tanto tempo. Boa observação, né, do Zico, né, de Edmundo de Castro. Temos o Neymar, que é um brilhante jogador, mas não temos aquela Neymar dependência mais. Não, e o tempo que eu me referi agora há pouco. O técnico está no comando da seleção há 6 anos. Não é aquele que chegou nas vésperas da Copa, com aquela mesma conversa, não houve tempo, né? O tempo foi de sobra. 76 jogos, 122 jogadores. Então não pode errar na escolha, né? Final. Não tem porquê. Eu também concordo com o Dídimo, a questão dos 6 anos, a exemplo do Tite, somente Tele Santana e Parreira, né? Em 2 oportunidades. O Tite só perdeu 2 jogos oficiais, perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado, né? E perdeu para a Argentina agora recentemente em 2021 na Copa América. De 2016 para cá, o Tite não perdeu nenhum jogo, só esses 2 jogos oficialmente. Herbert. Então tá no caminho certo a seleção. Eu também acho. Quando eu vejo essas imagens dos jogadores brasileiros, da seleção brasileira, da seleção formada ali à beira do gramado, aquilo ali já vai dando aquela emoção, né? É verdade. Agora, Herbert, o Hexa virá ou já veio? Já veio. Como? Já veio. Por quê? Por quê? Porque, veja só, vamos contar um pouquinho da história. O Dídimo, antes da fundação da TV Cidade Verde, que foi em dezembro de 86, o Dídimo já tinha feito o quê? 3 Copas, né? 74 Alemanha, 78 Argentina e 82 Espanha. Aí, vamos zerar. Aí, de 86 para cá, temos o quê? 94, Brasil tetracampeão do mundo nos Estados Unidos. Quem estava lá? Dídimo de Castro. 98 na França. Quem estava lá? Dídimo de Castro. Tudo bem, o Brasil não foi campeão. 2010, a TV Cidade Verde na África do Sul. Eu e Adilson. 2014, a TV Cidade Verde desbravou o Brasil. Né? Eu com Adriano Pernambuco, Sandoval Santiago, Thiago Melo, né? A nossa equipe aqui no Brasil. Aí tivemos o quê? 2018, Michele Wadja
e o Pedro Canizio. E agora, de novo no Catar. Verdade, o então, Hexa já chegou. É o Hexa da TV Cidade Verde. É verdade, Herbert Henrique, fazendo o levantamento dos números aqui para nós. E as informações você vai acompanhar na Cidade Verde e também no cidadeverde.com. Mostra para mim o cidadeverde.com, que já preparou editoria especial para trazer as informações da Copa do Mundo. E as informações, você está vendo aí na tela, olha, tá aqui, ó, na tela para você, está vendo aí, ó. Essa é a Cidade Verde Amarela no cidadeverde.com. E Pamela Maranhão está assinando as reportagens aí, Pamela. É isso mesmo, né? A gente vai ter, claro, né, ajudas, inclusive Eduardo, filho do seu Dídimo, né? Vamos estar montando uma super equipe para poder também alimentar os nossos leitores, né? E nós vamos trazer informações não só da seleção brasileira, mas também das outras 31 seleções que vão estar disputando aí esse Mundial. Um Mundial que é cheio de particularidades, como a Michelle já comentou, né? Mundial que vai estar acontecendo no final de ano, que tem o fato de ser pela primeira vez estar acontecendo no Oriente Médio. A gente vai trazer essas curiosidades também para você, leitor, para conhecer mais essa sede do Mundial. E, claro, vai ter aquele toque de representatividade piauiense, porque a gente vai trazer alguns personagens que em algum momento têm um elo com os mundiais, né, com as Copas do Mundo, e nós vamos relembrar ou projetar essas histórias de perspectiva de futuro para o nosso leitor. Então, a gente espera também vocês lá no cidadeverde.com para poder acompanhar de perto todo esse material que vai ser produzido com muito carinho e com muito zelo para vocês. Espaço especial no cidadeverde.com, Cidade Verde Amarela, para você acompanhar tudo da nossa seleção, da seleção brasileira. E você que é ouvinte da Rádio Cidade Verde, também vai acompanhar todas essas informações. Eu vou para lá, Rádio Cidade Verde com Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, boa tarde para você, Bartolomeu. Rádio Cidade Verde preparando para o seu ouvinte informações também da nossa seleção. Boa tarde para você, grande Joelson Jordani, o rei do tatame. Um abraço para o Dídimo de Castro, o nosso astro Herbert Henrique, o nosso repórter internacional chique, e Pamela Maranhão, esporte com opinião. Um abraço também para o Pedro e para a Michele, que está conosco. Olha, Joelson, a Rádio Cidade Verde vai fazer total cobertura da Copa do Mundo com essa campanha Cidade Verde Amarela. E eu chamo a atenção, nós teremos boletins informativos na nossa programação, trazendo curiosidades sobre as Copas do Mundo. É muito bacana você saber as histórias das Copas do Mundo, como, por exemplo, qual foi a primeira Copa, qual foi o maior artilheiro, quem foi que fez mais gols. Você vai acompanhar tudo aqui na programação da Rádio Cidade Verde. E aqui no CV Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 14 horas. E no Acorda Piauí com você, Joelson, Elivaldo e a Glenda, nós vamos apresentar programas especiais de esportes, tá bom? Falando da cobertura da Copa do Mundo, jogadores que são destaques, enfim, aquelas partidas que chamaram a atenção do torcedor. Portanto, a Rádio Cidade Verde, assim como o portal TV Cidade Verde, na cobertura total da Copa do Mundo, estamos juntos, Joelson, nesta caminhada. O Brasil vai ser campeão, Joelson Jordani. Deixando aí o seu palpite, Bartolomeu Almeida, ele que não erra um, hein? O homem sabe tudo de futebol. Joga nas 11 posições e, claro, vai trazer as informações também pela Rádio Cidade Verde, além de toda a equipe da Rádio Cidade Verde, junto com a gente no Cidade Verde Amarela. Bartolomeu, um abraço para você e a todos que ouvem a Rádio Cidade Verde nesse momento. E se você está em outros municípios, como é o caso de Picos, região de Picos, você também se junta a esse trabalho, a essa torcida com a TV Cidade Verde de Picos. A TV Cidade Verde Amarela de Picos, com Geandra Portela e Clepson Lustosa. Joelson, boa tarde para você, boa tarde Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde para todo mundo. E a gente veio falar aqui de expectativa de Copa do Mundo aqui na região de Picos. O picoense é bem adiantado, viu? Desde o mês de setembro aqui a gente já está no clima verde e amarelo, né, Clebson? É verdade, assim como Teresina, aqui nas ruas de Picos já é possível sentir essa expectativa para a seleção brasileira entrar em campo, para o início da Copa do Mundo. O próprio comércio da cidade, Joelson, já se pinta de verde e
amarela. Muita gente procurando, inclusive, camisas da seleção, adereços para poder brincar, acompanhar os jogos no melhor estilo. Isso desde o mês de setembro, viu, Clebson? Comércio de Picos, né? Todo vestido de verde e amarelo. As pessoas comprando camisa, comprando acessórios, objetos de ornamentação, né? Para ornamentar a casa, ornamentar a rua. Tá todo mundo nessa expectativa. Tem também as torcidas organizadas, aí o Movimento Verde e Amarelo, que se trata de um grupo de estudantes universitários que toda Copa do Mundo eles se articulam para assistir juntinhos os jogos da seleção brasileira. E outra coisa que chama a atenção aqui em Picos, né, Geandra, é o quanto que algumas tradições dentro da Copa do Mundo mexem não só com a criançada, com adolescentes, mas até mesmo os adultos. Recentemente, a equipe de reportagem do Notícia de Picos foi atrás daquela garotada, até mesmo de adultos que vibram, correm atrás das figurinhas para completar os tradicionais álbuns da Copa do Mundo. E a gente sabe o quanto que isso mexe com a criançada, mexe com os adolescentes, atrás daquelas figurinhas que são mais raras. Eles marcam o encontro, né, Clebson? Aqui em Picos mesmo, em um dos shoppings da cidade, esses grupos se reúnem para tentar fazer troca, alguém que tem alguma figurinha repetida, que precisa completar o álbum, e a gente observa como a Copa do Mundo, ela mexe realmente com todas as pessoas de uma certa forma. Então, a TV Cidade Verde Picos, ela vai estar fazendo toda a cobertura, na verdade já começou, né? A gente já começou a cobrir toda essa programação do Picoense, agora nessa reta final, né? A gente chegou no mês de novembro, no próximo dia 24 já tem o primeiro jogo, então as pessoas, essa expectativa, ela fica ainda mais intensa, e a TV Cidade Verde Picos, nossas equipes de reportagem vão acompanhar todos os detalhes. Inclusive, a nossa produção já entrou em contato com os presidentes de associação de moradores que já estão se organizando, né, para ornamentar a rua, reunir a galera, para todo mundo assistir o jogo da seleção juntinho, né, Clebson? Com certeza, porque é uma festa que mexe com as famílias, mexe com as comunidades. Aí em Teresina é super tradicional os bairros, as ruas se pintarem de verde e amarelo, ornamentar toda a rua, vários quarteirões, e todo mundo assiste os jogos juntos. E aqui em Picos também essa tradição se repete. Vários bairros aqui da cidade, várias ruas têm essa tradição de se reunirem, ornamentar, pintar a rua de verde e amarelo, e junto dessas comunidades, as equipes de reportagem da TV Cidade Verde Picos vai estar acompanhando tudo de perto. A TV Cidade Verde Picos tem na cobertura da Copa do Mundo aqui na região de Picos. É isso, Joelson, já estamos aqui na expectativa, todo mundo contando os dias para a gente dar o pontapé, de fato, nessa cobertura dentro dos jogos, dentro da seleção, acompanhando as pessoas que vibram, que torcem, e quem sabe, né, Geandra? O Hexa vem, né? Será que o Hexa vai vir esse ano, Joelson? Estamos na torcida, Joelson. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem sim, o Hexa vem. Aliás, eu quero aqui encerrando, conversando com o Didimo, Pamela e Herbert, e perguntar para vocês. Sérvia, Suíça e Camarões. Didimo, quem preocupa mais o Brasil? Olha, o jogo da estreia, né, com a Sérvia, mas cada jogo tem uma característica. A Suíça tem uma característica de futebol muito defensivo, né, uma retranca muito forte. Camarões, velocidade, futebol de velocidade. Então, a Pâmela vai fazer tipo Zagallo. Ela vai fazer a contagem. Vencemos o primeiro, ela diz, só faltam 6. Exatamente. Vencemos o segundo, ela vem, só faltam 5. Exatamente. Não, olha, isso aqui, ó, bastidores. A gente, reunião para definir alguns pontos aí de Cidade Verde e Amarela e Joelson Jordani. Teremos aí esses 3 jogos, eu nada disso. Teremos 7 jogos. É verdade, Pamela. Eu só quero 7, entendeu? Só quero 7 jogos, 7 vitórias. Nada além de 7. Nada além de 7, não tenho exigência maior do que isso. Mas eu concordo com o seu Didimo, eu acho que o primeiro jogo, o jogo da estreia, né, até por todo o contexto, ele tende a ser um jogo um pouquinho mais difícil. É uma seleção que também, né, tem a sua qualidade, então eu acredito que esse jogo da estreia vai ser um pouquinho mais difícil contra a Sérvia. Olha, você fala em 7 jogos, o pessoal aqui já no ponto fica nervoso. Meu Deus, o 7º jogo, a grande final. Tá todo mundo ansioso. Estaremos lá. Eu sempre considerei essa primeira fase um aquecimento para a Copa do Mundo. O Brasil só ficou de fora uma vez da primeira fase. Então, para mim, é um aquecimento. O Brasil passa tranquilamente da primeira fase da Copa, mas eu acho a Sérvia também, como o Didimo falou, o mais forte adversário da seleção brasileira, viu? Eu acho que o jogo mais difícil do Brasil será contra Camarões, o último jogo. Estaremos já com o time reserva, já classificados, um empate em 1-1. Gente, quero agradecer a vocês, Didimo, Pamela e Herbert. Muito obrigado pela presença. Estamos juntos nesse trabalho que apenas começa e que vai marcar
mais uma vez a presença da Cidade Verde no Mundial de Futebol no Catar em 2022. Abraço, Dídimo, Pamela, Herbert, uma ótima tarde para vocês.